Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a essa reflexão diária de hoje, sábado, dia 18 de setembro, sábado do 24ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou essa parábola: o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Uma outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento não acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que a ouvem, mas, com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Bom, o texto de hoje é muito claro, né? Não tem muito o que ser refletido. O que nos chama a atenção é que Jesus cumpre a profecia de Isaías. O próprio Isaías diz que a mensagem do Messias não seria compreendida por aqueles que não tivessem o coração voltado a Deus. Por isso que Jesus utilizava parábolas, porque ele não dava o significado das parábolas, ele só dava aos discípulos o significado das parábolas. Então chama a atenção isso. Outro aspecto: as fases ou as dimensões em que a palavra se desenvolve no coração humano. Há corações que vão acolher no primeiro momento, há corações que acolhem a palavra, porém se perdem ao longo do caminho, se desviam do caminho de Deus, e há corações que vão acolher a palavra e ela vai ficar lá. Nós temos que tomar cuidado, porque o nosso coração tem que estar preparado para ouvir essa palavra, senão corremos o risco de também nos dispersarmos ao longo da trajetória neste mundo. Não podemos deixar de regar a palavra de Deus em nosso coração, senão corremos o risco de ou as preocupações da vida, ou o próprio demônio, ou tantas outras coisas nos fazerem desviar do caminho. Que possamos estar com os ouvidos atentos à palavra de Deus, e nos deixar direcionar por essa palavra, porque se fizermos isso, não corremos o risco de nos desviarmos do caminho ou de fazer com que essa semente que um dia foi plantada no nosso coração, por falta de água, venha a morrer. Queridos irmãos e irmãs, encerramos por aqui esta semana. Retornamos aqui na segunda-feira que vem. Entretanto, convido vocês a participar da celebração da Santa Missa amanhã, às 9h30 da manhã. Um grande abraço, um bom final de semana a todos e que Deus os abençoe. Tchau.